Olá, Isa Minatel aqui, esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Que maravilha, gente, esse livro que sobra do Príncipe Harry, vídeo 71, capítulo 63. Vamos junto. Olha isso. Ai, quem aguenta! Sua maravilhosa, sua linda. Pois que eu te amo, menininha. Pouco depois desse dia, anunciou-se que as duas casas reais, Cambridge e Sussex, deixariam de compartilhar o mesmo escritório. Não trabalharíamos mais juntos em qualquer atividade ou função oficial. O Quarteto Fantástico finisse. Já era. A reação foi mais ou menos dentro do esperado. O público gemeu, os jornalistas vociferaram. A resposta mais desanimadora foi a da minha família. Silêncio. Jamais comentaram nada publicamente, jamais me disseram sequer uma palavra em âmbito reservado. Em momento algum, papai entrou em contato comigo. Vovó não me ligou. Isso me fez parar para pensar de verdade, sobre o silêncio em torno de tudo o que acontecia comigo e com Meg. Eu sempre disse a mim mesmo que ainda que todos os meus familiares não condenassem explicitamente os ataques da imprensa, isso não significava que compactuavam com eles. Mas agora me perguntava, isso é verdade? Como é que eu sei? Se nunca dizem nada, por que tantas vezes suponho saber como pensam e que estão inequivocadamente do nosso lado? Tudo o que me ensinaram, todas as coisas nas quais cresci acreditando a respeito da família e da monarquia, sobre sua imparcialidade essencial, sobre seu papel de unir em vez de dividir, estavam sendo minadas, postas em xeque. Era tudo falso? Era tudo apenas um show? Porque se não éramos capazes de defender uns aos outros, de dar todo o apoio possível ao nosso mais novo membro, nosso primeiro membro birracial, então o que éramos de fato? Isso era uma família de verdade? Um defender o outro não é a primeira regra de toda a família? Capítulo 64. Meg e eu transferimos nosso escritório para o Palácio de Buckingham e também nos mudamos para uma nova casa. Frogmore estava pronta. Ficamos apaixonados pelo lugar desde o primeiro minuto. Parecia que nosso destino era viver lá. Mal podíamos esperar para acordar de manhã, dar uma longa caminhada pelos jardins, bater papo com os cisnes, especialmente o rabugento Steve. Conhecemos os jardineiros da rainha, sabíamos os nomes deles e os nomes de todas as flores. Eles se emocionavam de ver o quanto apreciávamos e elogiávamos seu trabalho artístico. Em meio a toda essa mudança, nos reunimos com nossa nova chefe de comunicação, Sarah. Traçamos com ela uma nova estratégia, cuja peça central era não ter absolutamente nada a ver com a Royal Rota, e esperávamos em breve recomeçar do zero. No final de abril de 2019, dias antes de Meg dar à luz, Willie ligou. Atendi no nosso novo jardim. Alguma coisa havia acontecido entre ele, papai e Camila. Não conseguia entender toda a história. Ele falou rápido demais e estava muito chateado. Na verdade, fervendo de raiva. Pelo visto, papai e Camila haviam plantado uma história, ou várias histórias sobre ele e Kate. E as crianças. E ele não aguentava mais. Dê a mão a papai e Camila e eles vão querer o braço, Willie disse. É a última vez que fazem isso comigo. Eu me compadeci dele. Eles tinham feito o mesmo comigo e com Meg, mas tecnicamente não tinha sido eles. A culpa era do membro mais eufórico da equipe de comunicação de papai. Uma devota que idealizou e lançou uma nova campanha com o intuito de obter repercussão midiática favorável para papai e Camila, às custas de nos difamar na imprensa. Fazia algum tempo que essa pessoa vinha vendendo a todos os jornais um punhado de histórias pouco lisonjeiras, histórias falsas, sobre o herdeiro e o reserva. Suspeitei que essa pessoa fosse a única fonte de matérias sobre uma viagem de caça que fiz à Alemanha em 2017. Relatos que me faziam parecer um barão gordo do século XVII, ávido por sangue e troféus, quando na verdade eu estava trabalhando junto com agricultores alemães para abater javalis e salvar suas colheitas. Eu estava convencido de que a história fora oferecida como moeda de troca para assegurar maior acesso a papai e também como recompensa pelo abafamento de histórias sobre o filho de Camila, que vagabundeava por Londres à procura de diversão, gerando rumores de mau gosto. Fiquei descontente por ter sido usado dessa maneira e exasperado por fazerem isso com Meg, mas eu tinha que admitir, ultimamente o alvo mais frequente desse tipo de coisa vinha sendo Willie, que com razão estava furioso.
Willie já havia confrontado o papai uma vez sobre essa mulher cara a cara. Eu tinha ido junto para lhe dar apoio moral. A cena aconteceu na Clarence House, no escritório de papai. Lembro-me das janelas abertas, das cortinas brancas infladas entrando e saindo. Então deve ter sido numa noite quente. Willie disse a papai: "Como o senhor pode deixar uma pessoa de fora da família fazer isso com seus filhos?" Papai instantaneamente se aborreceu e começou a gritar que Willie estava paranoico. Nós dois estávamos. Só porque nós estávamos sendo criticados na imprensa e ele, elogiado, não significava que sua equipe estava por trás disso. Mas tínhamos provas. Repórteres dentro das redações dos jornais nos asseguraram de que essa mulher estava traindo nossa confiança. Papai se recusou a ouvir. Sua resposta foi grosseira, patética. Vovó tem a pessoa dela, por que não posso ter a minha? Por pessoa da vovó, ele se referia a Ângela. Entre os muitos serviços que ela prestava à vovó, dizia-se que era hábil em plantar histórias. Que comparação absurda, Willie disse. Porque alguém em sã consciência, ainda mais um homem adulto, iria querer ter sua própria Ângela? Mas papai continuou dizendo que vovó tinha a pessoa dela. Vovó tinha a pessoa dela e já passava da hora de ele ter sua própria pessoa também. Fiquei feliz por Willie sentir que ainda podia falar comigo sobre papai e Camila, mesmo depois de tudo que havíamos passado nos últimos tempos. Vendo uma oportunidade de lidar com nossas recentes tensões, tentei relacionar o que papai e Camila fizeram com ele ao que a imprensa havia feito com Maggie. Willie vociferou: "Eu tenho problemas diferentes com vocês dois." Num piscar de olhos, ele transferiu para mim toda a sua raiva. Não consigo lembrar quais foram suas palavras exatas, porque eu estava muito cansado de todas as nossas brigas. Para não falar da recente mudança para Frogmore e para novos escritórios, e focado no iminente nascimento de nosso primeiro filho. Mas eu me recordo de cada detalhe físico da cena. Os narcisos em flor, a grama nova brotando, um jato decolando de Heathrow rumo ao leste. Um voo excepcionalmente baixo, seus motores fazendo meu peito vibrar. Eu me lembro de pensar como era incrível ainda conseguir ouvir o Willie por cima do ruído do jato. Era inimaginável como ainda podia restar tanta raiva nele depois do nosso confronto em Northcote. Do outro lado da linha, o Willie não parava de falar. E eu perdi o fio da meada. Não conseguia entender o que ele dizia e parei de tentar. Fiquei em silêncio esperando que ele se acalmasse. Bem fleumático, gente. Nesse momento, olhei para trás. Maggie acabava de sair da casa e vinha caminhando em minha direção. Rapidamente tirei o telefone do Viva Voz, mas ela já tinha ouvido. E o Willie estava falando tão alto que mesmo com o Viva Voz desativado, ela conseguia escutar. As lágrimas nos olhos dela cintilaram ao sol da primavera. Comecei a dizer alguma coisa, mas ela parou e balançou a cabeça. Com as mãos na barriga, ela se virou e caminhou de volta para casa. Capítulo 65. Doria se hospedou conosco para esperar o bebê chegar. Ela e Maggie não se separavam, nenhum de nós se afastava muito um do outro. Ficávamos todos sentados e à espera. Volta e meia saíamos para uma ocasional caminhada para olhar as vacas. Assim que Maggie passou uma semana da data prevista para o parto, a equipe de comunicação e o palácio começaram a me pressionar. Quando chega o bebê, a imprensa não pode esperar para sempre, você sabe. Oh, a imprensa está ficando frustrada? Deus não permita. A médica de Maggie havia tentado várias maneiras homeopáticas de fazer as coisas andarem, mas nosso pequeno visitante não queria saber de se mexer. Não lembro se chegamos a testar a sugestão da vovó de dar um passeio de carro por uma rua esburacada. Por fim decidimos, vamos nos certificar de que não há nada de errado. E vamos nos preparar, caso a médica diga que está na hora. Entramos em uma minivan discreta e genérica e escapamos de fininho de Frogmore, sem alertar nenhum dos jornalistas estacionados nos portões. Era o último tipo de veículo em que eles suspeitariam nos ver. Pouco depois, chegamos ao Hospital Portland e fomos levados às pressas para um elevador secreto, depois para um quarto privativo. Nossa médica entrou, deu uma olhada em Maggie e disse que era hora de induzir o parto. Maggie estava calmíssima, eu também estava tranquilo, mas encontrei duas maneiras de aumentar minha calma. O frango do restaurante Nandos, trazido por nossos guarda-costas. 2, um cilindro de gás hilariante ao lado da cama de Maggie. Inalei várias doses rápidas e penetrantes. Sentada em cima de uma bola de pilates roxa, fazendo movimentos circulares, maneira comprovada de dar um empurrãozinho na natureza, Maggie riu
e revirou os olhos. Inalei várias outras doses e agora eu também estava saltitando. Quando as contrações começaram a acelerar e a se intensificar, uma enfermeira veio e tentou dar um pouco de óxido nitroso a Meg. Não havia sobrado nenhum. A enfermeira olhou para o cilindro, olhou para mim e pude ver o pensamento surgindo lentamente. Meu Deus, o marido inalou tudo. Desculpe, eu disse mansamente. Meg riu. A enfermeira teve que rir e rapidamente trocou o cilindro. Meg entrou em uma banheira, coloquei uma música suave. Deva Premal. Ela remixou mantras sânscritos na forma de hinos comoventes. Premal afirmava ter ouvido seu primeiro mantra ainda no útero, entoado por seu pai. E quando ele estava à beira da morte, ela entoou para ele o mesmo mantra. Coisa poderosa. Em nossa mala de maternidade, levamos as mesmas luzinhas que eu tinha posto no jardim na noite em que a pedi em casamento. Agora eu as pendurei no quarto do hospital. Também pus sobre a mesinha uma foto emoldurada da minha mãe, ideia da Meg. O tempo passou, as horas derreteram uma por cima da outra, dilatação mínima. Meg respirava devagar e profundamente para aliviar a dor, mas a respiração profunda parou de funcionar. Ela estava com tanta dor que precisou de uma epidural. O anestesista entrou apressado. Desliguei a música, acendi as luzes. Uau, mudança de clima. O anestesista aplicou uma injeção na base da coluna. Mesmo assim, a dor não passou. O medicamento aparentemente não estava chegando aonde precisava. Ele voltou, repetiu o procedimento. Agora as coisas se aquietaram e se aceleraram. A obstetra de Meg voltou, enfiou as duas mãos em um par de luvas de borracha. Chegou a hora, pessoal. Eu me posicionei na cabeceira da cama, segurando a mão de Meg, encorajando-a. Empurre, meu amor, respire. A médica deu a Meg um espelhinho de mão. Tentei não olhar, mas não consegui. De relance, vi um reflexo da cabeça do bebê aparecendo. Entalada, o cordão umbilical enrolado. Ah não, por favor, não. A médica ergueu os olhos, a boca enrijecida de uma maneira específica. As coisas estavam ficando sérias. Eu disse a Meg, meu amor, preciso que você empurre. Eu não lhe disse por quê. Não contei a ela sobre o cordão umbilical. Não falei da possibilidade de uma cesariana de emergência. Eu disse apenas, dê tudo o que você tem. E ela deu. Vi o rostinho, o pescoço, o peito e os bracinhos contorcendo-se, revirando-se. Vida! Vida! Extraordinário! Eu pensei, uau, realmente tudo começa com uma luta pela liberdade. Uma enfermeira enrolou o bebê numa toalha e o depositou em cima do peito de Meg. E nós dois choramos ao vê-lo, ao conhecê-lo. Um menininho saudável, e estava aqui. Nossa médica ayurvédica nos aconselhara que, no primeiro minuto de vida, um recém-nascido absorve tudo o que lhe é dito. Então, sussurrem para o bebê, contem ao bebê o que desejam para ele, falem do seu amor, digam. Nós dissemos. Não me lembro de ter telefonado para ninguém, nem de ter enviado mensagens de texto. Lembro-me de ver as enfermeiras fazendo exames no meu filhinho, que tinha apenas 1 hora de vida, enquanto eu implorava ao hospital que agilizasse toda a papelada da alta. Eles fizeram isso e fomos embora de lá. Elevador, estacionamento subterrâneo, minivan, pé na estrada. 2 horas depois de nosso filho nascer, estávamos de volta a Frogmore. O sol nasceu e estávamos a portas fechadas antes da divulgação do anúncio oficial. Informando que Meg entrou em trabalho de parto, eu me desentendi com Sarah por causa disso. Ela não está mais em trabalho de parto, eu disse. Ela explicou que era preciso dar à imprensa a história dramática e cheia de suspense que os jornalistas exigiam. Mas isso não é verdade, aleguei. A verdade não importava. Manter as pessoas sintonizadas no show. Esse era o objetivo. Depois de algumas horas, eu estava em pé, nos estábulos de Windsor, anunciando ao mundo. É um menino. Dias depois, divulgamos ao mundo o nome. Art. Os jornais ficaram furiosos, alegaram que tínhamos passado a perna neles. E era verdade. Eles julgaram que ao fazer isso tínhamos sido maus parceiros? Espantoso. Eles ainda pensavam em nós como parceiros? Realmente esperavam deferência especial, tratamento preferencial, considerando a maneira como haviam nos tratado nos últimos 3 anos? E foi aí que eles mostraram ao mundo que tipo de parceiros realmente eram. Um apresentador de rádio da BBC postou em suas redes sociais uma foto de um homem e uma mulher de mãos dadas com um chimpanzé. A legenda dizia, bebê real, deixa o hospital. Gente, quando você pensa que não pode piorar... Meu Deus, que tristeza.
Que tristeza. Sabe o que eu fico pensando nessa dificuldade de o bebê sair ali, que quase tiveram que, primeiro tiveram que induzir, quase tiveram que ir para cesárea, esse bebê que não conseguia sair. Eu fico pensando que ela não estava nem querendo viver há poucos dias, E agora estava botando um filho no mundo. Talvez ela inconscientemente estivesse se recusando a colocar esse menino no mundo, sabe? A deixar essa criança sair para esse meio, para esse turbilhão, para essa loucura do que eles estavam vivendo. Será que pode fazer sentido? Eu acho que quando a gente começar a unir mais o nosso emocional, o nosso espiritual ao nosso físico, nós vamos entender muito mais, inclusive, essas coisas no parto. Vamos juntos, gente! Curtiu? Já? Maravilha! Deixa seu comentário para dar uma moral e compartilha a playlist com outras pessoas que possam se interessar. Gratidão sem limites. Um beijo, fica com Deus.